E aí, pessoal, tudo bem? Então, referente a ontem, vamos falar aí sobre essa contextualização da distância versus a medicina veterinária, com a questão de corrida contra o tempo. Existem algumas coisas na medicina veterinária que nós tratamos ela como grave, situações graves, que nós temos que agir com muita rapidez. E então, uma delas é a cólica, né, de um cavalo, dos equinos. Ela é uma síndrome e até então nós não sabemos o que ela é, o que está ocasionando aquilo. Automaticamente nós sabemos que nós temos que agir muito rápido, a tomada de decisão é muito rápida. Então, de um contexto geral, o tutor ele tem que estar bem alinhado com o comportamento desses animais, né? Visto que alguns animais eles não demonstram no seu comportamento aquele estímulo de dor que ele está sentindo, então ele não consegue interferir realmente, porque ele é resistente à mudança comportamental. Isso acontece, eu enfatizo muito o comportamento dos animais, né? Então, você sabendo do histórico do animal, se ele vai demonstrar ou não a dor dele ali, o que ele está sentindo, se ele foi buscar uma ajuda, nós sabemos que a coisa está muito grave. Bom, eu falo isso porque essa semana eu tive que atender uma vaca e essa vaca, ela no colocar a agulha nela, ela sentiu muita dor ali, e aí ela fez até uns barulhos diferentes, ela pestanejou bastante. Então, o limiar de dor desses animais, elas são variáveis como a dos humanos também, né? Só que a diferença é que eles não falam, então a gente não consegue mensurar isso. Beleza. Então, visto isso, a gente olha o comportamento. Nós temos que estar alinhado com os tutores da seguinte forma. Eles constatando alguma coisa diferente, eles têm que ligar. Tá acontecendo isso, o animal assim, assado, e vamos agir. Beleza. A parte do tempo, então, sabendo que é uma síndrome cólica, nós corremos contra o tempo. E o tempo, eu falo que são minutos e segundos contra o tempo. O equipamento deve estar alinhado, rápido, a sua equipe já tem que estar sabendo que você vai sair a qualquer momento, então a pressão é muito alta o tempo todo. E a distância. Muitas vezes a propriedade ela fica a 1 hora de distância. E essa 1 hora ela pode interferir demais, porque infelizmente tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, sabe? Beleza. Pode ser 30 minutos. Esses 30 minutos também vai fazer uma diferença muito grande na vida desse animal te esperando chegar. E o que a gente pode fazer por isso? E aí lembrando, tem mais. Geralmente você vai pegar uma rodovia. E essa rodovia ela tem limite de quilômetro. Assim, né? A velocidade. Até se alguém estiver assistindo aí que pode nos ajudar a sanar isso. Eu sou o tipo de pessoa que eu não vou ultrapassar o limite da via. Eu não faço isso. Eu posso estar realmente atrás de uma síndrome cólica e eu não vou passar, se for 60, se for 80, se for 50, eu sou assim, eu não consigo trabalhar em alta velocidade, eu tenho muito medo, eu sou assim. Eu acredito que muitos vão se identificar com isso. E também não sei como seria se é emergência, urgência, eu vou sair, vou disparar 100 km por hora e aí? O que a gente faz com isso? Bom, então temos aí uma distância, nós temos o quilômetro da via, na qual nós temos que respeitar, é lei, tá aí, né? E o bicho. Nem sempre quando a gente chega numa propriedade, você sai de casa e você vai atender o bicho e você chega lá e ele tá em óbito. Isso é muito doloroso, sabe? Então, outra coisa que deve ser feita e ser tomada de decisão é
a necrópsia. Então você tem que estar conversando ali naquele momento, chegar, viu que o animal não está respondendo a mais nada, então você vai falar, olha, esse animal está em óbito, né? Vai fazer todos os exames para constatar o óbito, tá, gente? Pelo amor de Deus, não chega lá falando que morreu e às vezes não morreu, tá? Mas no caso de ontem o animal já estava constatado em óbito, fizemos todo o exame, né, para isso, e eu sugeri a necrópsia. Então a necrópsia nos contou uma história, toda necrópsia conta uma história, ela é primordial nesses tipos de casos, principalmente quando se trata de síndrome cólica. Por quê? Às vezes aquele animal foi acometido por alguma coisa muito particular e pode ser que ele foi acometido e os outros também vão ser acometidos. Então, a necrópsia ela é de suma importância. Foi realizado mesmo a necrópsia desse animal ontem. E tudo bem, ok. Mas o que o que eu quero falar com vocês é a distância muitas vezes vai atrapalhar um sucesso. O de ontem não, assim, me doeu muito, porque se eu tivesse uma máquina do tempo, eu teria voltado pelo menos um dia antes. E não cedo, por exemplo, né? Algumas horas, assim, tal. Então a questão da máquina do tempo porque assim, é um animal que eu já sabia do histórico. Quando esse animal apareceu pedindo ajuda, e de verdade foi pedindo ajuda, tem gente que vai contestar aí, falar, pedindo ajuda? O animal foi procurar o tutor. Ele realmente foi procurar o tutor. É um animal que ele onde o tutor estava, ele estava atrás assim, desesperado. Então, ou seja, eu sabendo do histórico desse animal, eu sabia que alguma coisa muito grave estaria acontecendo com ele. Então, essa é a reflexão. Às vezes, a distância, o socorro que nós vamos dar. Eu costumo orientar os meus clientes, que no caso são os tutores, a sempre estar conversando comigo, sempre orientando. Às vezes pode ser que demore para eu chegar. O trânsito, até eu sair da cidade, o trânsito. Então nós estamos em constante fala para que ele vai me orientando e me falando o que está acontecendo e eu automaticamente o que ele tem de recurso dentro da fazenda ou de uma chácara ou de um sítio, ele vai ajudando o animal. E aí fica a minha reflexão para vocês, até quando nós vamos passar por isso? Será que nós vamos conseguir um dia minimizar isso? Será que existe alguma alternativa para que diminua tanto esses problemas? Porque assim, uma coisa é você atender um animal de um aras que fica em torno da cidade, que você vai demorar o quê? Até às vezes demora 40 minutos, 1 hora para você chegar nesse aras, e isso que é em torno da cidade. E eu tô falando Campo Grande, imagina cidades muito grandes, tipo Belo Horizonte, sei lá, São Paulo. Às vezes demora muito para você chegar na propriedade. E aí? Então, fica aí as perguntas e espero que eu tenha colaborado para vocês, né? A minha tristeza, porque eu realmente queria ter chegado na propriedade e ter feito, ter ajudado esse animal, né? Então, um beijo.